Bem-vindos. Olha, o material que a gente tem hoje nos joga assim no meio de um dos momentos de maior tensão na vida de Davi. É verdade. O cenário é quase absurdo, né? O futuro rei de Israel, o herói nacional. O cara que derrubou Golias. Exato. Esse cara está marchando com o exército filisteu, os inimigos mortais do seu povo, E pra onde? para uma batalha contra o próprio exército de Israel. É uma situação que parece não ter saída. Pois é. E a nossa missão hoje é fazer um mergulho profundo no capítulo 29 de 1 Samuel, usando o texto bíblico e o apoio de duas bíblias de estudo, a Oman e a NA. A gente vai tentar entender como Davi se meteu nessa enrascada. E mais importante, como ele conseguiu sair dela. Isso. É uma história de lealdade, desconfiança e, bom, uma diplomacia de altíssimo risco. E é crucial, antes de tudo, colocar o contexto na mesa. É muito fácil olhar pro Davi e já pensar, traidor. Sim, o julgamento é quase imediato. Mas a realidade é bem mais complexa. Ele não tá ali por escolha, ele é um exilado político, fugindo do rei Saul, que quer matá-lo. Certo. As fontes mostram que ele já está vivendo nesse território inimigo, sob a proteção do rei Aquis há mais de um ano, tipo uns 16 meses. Nossa, bastante tempo. Então, o que a gente vai analisar não é bem um ato de traição, mas uma aula de sobrevivência, sabe? É um mestre da estratégia navegando águas perigosíssimas. Ok, então vamos direto para a cena, porque ela é muito poderosa. Os exércitos filisteus estão se reunindo em Afeca. Do outro lado, os israelitas acampados em Jezreel. O palco está montado. E no meio disso tudo, marchando com as tropas do rei Aquis, lá estão Davi e os seus homens. E a primeira coisa que me chama a atenção é a posição dele, na retaguarda. Isso era uma honra ou era para manter ele sob controle? Essa é a pergunta-chave para entender a dinâmica toda. E a resposta é: provavelmente as duas coisas. Ah, interessante. Uma das bíblias de estudo, a Roman, destaca que a retaguarda era muitas vezes uma posição de confiança, dada a um comandante habilidoso para proteger o exército. Faz sentido. Do ponto de vista de Aquis, que confiava no Davi, era uma forma de honrá-lo, mas, para os outros comandantes filisteus, era também o lugar perfeito para a vigilância. Claro, todo mundo podia ficar de olho nele. Exatamente. Era uma honra vigiada, sabe? Uma confiança com o pé atrás. E essa vigilância se mostra essencial porque a tensão explode na hora que os outros líderes filisteus veem ele ali. A reação é imediata. E não é uma suspeita leve, é fúria. O texto diz que eles perguntam: que fazem aqui estes hebreus? O que nem soa como uma pergunta, né? É uma acusação. É uma acusação. Exato. E o que é fascinante aqui é a força da memória coletiva desses generais. Eles não estão vendo um refugiado político. Não mesmo. Eles estão vendo a maior arma de guerra que Israel já produziu. A reputação do Davi é, assim, avassaladora. Eles lembram perfeitamente daquela canção. Assim, Saul feriu os seus milhares. Porém, Davi, as suas dezenas de milhares. Para eles, esta música era um hino de terror. Era o branding do Davi, a prova da letalidade dele. Pois é. Para esses comandantes, levar Davi para a batalha era como instalar um vírus no próprio sistema na véspera de um ataque crucial. E a lógica deles é impecável, né? Eles verbalizam o medo. No calor da batalha, Davi poderia simplesmente se virar contra eles para reconquistar o favor de Saul. Seria a traição perfeita. Uma preocupação militar 100% legítima. Totalmente. E aqui é bom entender a estrutura de poder dos filisteus. Não era um reino único sob o comando de Aquis. Era uma pentápole, uma coalizão de 5 cidades. Certo, uma aliança. Isso. Aquis era rei de Gat, mas os outros 4 líderes tinham poder. A decisão de ir para a guerra era um consenso. Aquis não podia simplesmente ignorar uma objeção tão forte dos seus pares. A segurança de todo mundo estava em jogo. Exatamente. E isso nos leva direto para o dilema de Aquis, que é o coração do drama. De um lado, os aliados com um argumento irrefutável. Do outro, a lealdade pessoal dele a Davi. O que me surpreende é a intensidade com que Aquis o defende. Ele não tenta só acalmar a situação. Não, ele toma um partido. É uma defesa apaixonada. Mas de onde vinha essa confiança tão profunda? Essa é a grande questão. E as fontes sugerem que há muito além da conveniência.
Aquis diz: não achei nele coisa alguma que o desabone, desde o dia em que passou para o meu lado. Sim. Mas o detalhe mais incrível que a Bíblia de Estudo NAA ressalta é quando ele jura pelo Deus de Davi. Espera, ele jura por Yahweh? Ele diz: vive o Senhor. Pensa nisso. Um rei filisteu que adora Dagon, invocando o nome do Deus de Israel para atestar a integridade de um hebreu. É extraordinário. É quase como se ele tivesse se convertido à ideia da retidão de Davi. Exato. E ele vai além, ele diz: aos meus olhos, você é bom como um anjo de Deus. Isso não é linguagem política, sabe? Não, isso é admiração pessoal. Profunda. Aqui, genuinamente, achava que Davi era o vassalo perfeito. Leal, competente e o mais importante, ele achava que Davi tinha cortado todos os laços com Israel. Porque Davi o enganou por 16 meses, né? Perfeitamente. Fazendo Aquis acreditar que ele atacava as cidades israelitas quando, na verdade, atacava outros povos. Aquis estava convencido de que Davi era agora mais filisteu que os próprios filisteus. Mas com todo respeito a Aquis, essa confiança não beira a ingenuidade? Ele é um rei em véspera de uma guerra. Colocar a fé dele num desertor contra o conselho unânime dos generais? Isso não é um sinal de péssima liderança? Pois é, ele estava arriscando a coesão do exército todo. Você tocou no ponto central, o choque entre a relação pessoal e a razão de Estado. Sim, olhando de fora, parece uma aposta muito arriscada. Muito. Aquis estava um pouco cego pela confiança dele. Mas a pressão política se torna insustentável. Os príncipes são inflexíveis. A frase deles é cortante. Faça este homem voltar. É uma ordem, não um pedido. E aí a realidade se impõe. A realidade se impõe. A lealdade dos generais no campo de batalha era mais valiosa que a presença dos 600 homens de Davi. A política venceu a amizade. Aquis teve que ceder. É aqui que a história fica realmente interessante. Aquis tem que dar a notícia para Davi. Que momento! E a reação de Davi é uma obra de arte. Em vez de aceitar com alívio o que seria o esperado, ele protesta. Ele protesta. Ele pergunta: que fiz eu para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? O que é isso? É puro teatro. É muito mais que teatro, é uma manobra verbal de mestre. Vamos analisar essa frase genial. Pelejar contra os inimigos do rei meu senhor. Certo. Para Aquis que está ouvindo, a interpretação é óbvia. Davi se refere a Aquis como meu senhor e aos israelitas como os inimigos. Ele ouve a confirmação da lealdade que ele sempre quis ouvir. Exato. Mas Davi nunca diz isso explicitamente. Ah, essa é a chave. Essa é a chave. A frase é construída com uma ambiguidade calculada. Quem é o rei, meu senhor? Para quem conhece a história toda, o rei, por direito divino, é Saul. Ou até o próprio Davi no futuro. Meu senhor pode ser até Deus. Entendi. Então, Davi pode estar, para a própria consciência, se comprometendo a lutar contra os verdadeiros inimigos de Israel. Ele cria uma frase que soa perfeitamente leal para o filisteu, mas que, na verdade, não o compromete moralmente. Que brilhante. Ele consegue ser dispensado da batalha e ainda sair parecendo mais leal do que antes aos olhos de Aquis. Exatamente. Ele não só evita a escolha impossível, como fortalece sua posição com Aquis para o futuro, e Aquis compra a performance inteira. Totalmente. Ele reafirma a confiança. Aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. E joga a culpa nos outros. Ele basicamente diz: o problema não é você, sou eu que não consegui convencer os outros. Por favor, vá em paz, para não criar um incidente. E essa saída forçada é o que as bíblias de estudo chamam de partida providencial, né? O que isso quer dizer? Que Deus interveio. Sim, essa é a leitura teológica. Davi se enfiou num beco sem saída ético e estratégico. Se ele lutasse por Aquis contra Israel, seria para sempre um traidor. Sua carreira política estaria acabada. Acabada. Se ele se voltasse contra Aquis, ele violaria o código de hospitalidade, quebraria a confiança do homem que o salvou, seria uma mancha na sua honra. Qualquer escolha o destruiria. Destruiria, portanto, a desconfiança dos príncipes filisteus, que era uma decisão militar lógica do ponto de vista deles, acaba sendo o mecanismo de escape perfeito para Davi. Uau! O que ele nos mostra aqui é um princípio de liderança em crise. Às vezes, a melhor estratégia não é escolher um lado,
mas manobrar para que a decisão seja tirada das suas mãos. Ele cria as condições para ser dispensado. Então, juntando as peças, temos Davi, o sobrevivente, numa aliança impossível. Temos os generais filisteus, pragmáticos, cuja lógica acaba salvando Davi dele mesmo. Isso. Temos um rei, Aquis, dividido entre confiança e política. E, por fim, a saída magistral de Davi, que protesta a lealdade enquanto é convenientemente liberado do maior dilema de sua vida. Resumo perfeito. E as implicações dessa dispensa vão muito além de só evitar uma batalha. Primeiro, como as fontes já preparam para o capítulo seguinte, essa saída o libera para voltar correndo para sua cidade, Ziklag, onde uma outra crise terrível está acontecendo. Ah, é verdade. Se ele estivesse na batalha, sua família e as famílias dos seus homens estariam perdidas. Segundo, e esse é o ponto mais crucial de todos, Qual? essa dispensa o mantém a quilômetros de distância do campo de batalha em Jezreel, o lugar onde o rei Saul e seus filhos, incluindo Jonatas, O melhor amigo de Davi? encontram o seu fim trágico. Nossa! Então, ao ser impedido de lutar, ele também é impedido de ter qualquer participação direta ou indireta na morte de Saul? Exatamente. Isso limpa completamente o caminho para sua ascensão ao trono. Ninguém em Israel poderia acusá-lo de ter conspirado com os filisteus para derrubar o rei. Sua ausência daquela batalha foi a chave para a legitimidade do seu futuro reinado. A partida providencial não salvou só a consciência dele, salvou seu destino. Que incrível. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? O texto apresenta essa dispensa como um ato de livramento divino, uma solução elegante para um problema insolúvel. Certo. Contudo, a gente não pode esquecer que Davi só se encontrou nessa situação por ter passado 16 meses vivendo uma vida dupla com um engano elaborado contra Aquis. Ele mesmo criou o problema que precisou da solução providencial. Exato. Isso levanta uma questão complexa sobre liderança e sobrevivência. Davi é o herói, e sua dispensa é providência. Mas ele só precisou dela por causa do seu próprio engano calculado. Então, a questão que fica é, em situações extremas, a sobrevivência estratégica exige a criação de uma realidade alternativa. E um líder pode navegar nesse espaço cinzento entre a verdade e o engano, e ainda assim emergir com sua integridade intacta.